Semana eu vi vários posts no Instagram falando sobre a grande oportunidade dos títulos pré-fixados, porque que o investidor deveria ficar atento a isso e aproveitar esses títulos pagando mais de 14%, quase 15% ao ano. Será que esse negócio é mesmo uma oportunidade? Será que você deveria cogitar colocar o seu dinheiro nesse tipo de investimento? Será que no passado essa estratégia funcionou? Será que não tem alternativas mais interessantes para você? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Para começo de conversa, vamos entender o cenário, né? Vamos dar uma contextualizada aqui, entender por que os juros subiram tanto. E aí eu vou dar um passo atrás e te falar como que funciona a economia, já que a gente está falando de títulos públicos. O fato é que um país precisa de dinheiro para se financiar. Esse dinheiro vai vir ou dos seus contribuintes através de impostos, ou dos seus investidores através da venda de títulos públicos. É para isso que existe esse tipo de investimento. E aí o preço desses títulos, ou seja, como é uma renda fixa, a gente está falando da taxa de juros que é exigida pelos investidores para emprestar esse dinheiro para o governo, ele está diretamente ligado ao risco que o investidor está enxergando naquele tipo de investimento. Lembra que risco e retorno nos investimentos, 99% das vezes vão andar de mãos dadas. E aí, o que impacta esse risco de um país, então? Como que o investidor mede esse risco? Principalmente pelas finanças desse país, principalmente pela dívida desse país e, mais importante ainda, a trajetória dessa dívida. Aqui, não adianta você ter uma dívida baixa se ela está em uma trajetória de alta. Pensando pelo lado do investidor, o que você acha que seria mais interessante? Um país que tem uma dívida aqui, ó, que está alta, mas ela está com uma trajetória de baixa, ou um país que tem uma dívida baixa, mas que está com uma trajetória de alta? O que você acha que é mais interessante? Com certeza, esse caso aqui. Então, ainda que a nossa dívida seja alta, se ela tiver uma trajetória de queda que faça sentido, né, que seja realista, que o investidor consiga enxergar que esse negócio de fato é verdade, é possível, é natural que o risco desse país, o risco desse investimento vai ser menor na percepção dos investidores. E aí, o que está acontecendo com o Brasilzão? Os governos de esquerda, que a gente tem no poder hoje, historicamente possuem políticas monetárias expansionistas, ou seja, eles gostam de aumentar os gastos em programas de incentivo ao consumo e programas de transferência de renda. É Bolsa Família, é Bolsa Médico, é Bolsa Juiz, é super salário, é uma porrada de coisa, principalmente focada na massa eleitoral do PT, na massa eleitoral da esquerda, que é aqueles 50% da nossa população que vive com menos de um salário mínimo. Isso é triste, mas é a realidade. E quando você foca nessa gastação, você está naturalmente aumentando os custos do país e apertando o orçamento. E aí você já pensa no seu dia a dia, né? No seu orçamento de casa. Se as coisas começam a ficar mais caras, você começa a gastar mais, uma hora o dinheiro acaba. E aí você tem duas opções. Ou você aumenta as entradas, no caso do governo são os impostos, no teu caso seria você arrumar uma renda extra, trocar de trabalho, ganhar uma promoção, alguma coisa assim. Ou você corta os gastos, você corta as saídas, você corta o sushizinho no final de semana, você dá uma diminuída, troca o carro por um mais barato. Você sabe o que fazer se você está com o orçamento apertado. O governo sabe o que fazer se ele está com o orçamento apertado. Porém, o que ele está preferindo, o que o governo está escolhendo? Aumentar impostos. Ele não está querendo mexer nos cortes de gastos, não está querendo medidas que podem gerar impopularidade do governo com quem importa para eles, que é essa base, essa massa eleitoral de pessoas mais pobres. É triste, mas é verdade. Ah, mas eu sou rico e eu votei no Lula. Eu gosto do PT. Tudo bem, meu caro, você é a exceção. A exceção é a regra dos burros. Então, não tome a sua situação de exceção como se isso fosse a regra do nosso país, porque ela não é. E aí, essa gastação desenfreada, sem ter as entradas suficientes para fazer frente, causa uma desancoragem nas expectativas dos investidores. Os Faria Limers adoram essa expressão, desancoragem nas expectativas. Como que a gente vê isso? Esse cara aqui, se você nunca viu ele, é o Boletim Focus. Toda semana o Banco Central emite um desse, atualiza ele, e ele contém aqui a média das expectativas do mercado, das corretoras, dos bancos, dos economistas, dos especialistas por aí, do que vai ser o nosso IPCA, né, a projeção de inflação, o PIB do Brasil, o câmbio e a taxa Selic. É que quando a gente olha para 2024, o ano já acabou, né? Então, ainda assim, a gente vê que está um aumento tanto da inflação
de 4,62 para 4,84, isso em apenas 4 semanas, também conhecido como um mês. Projeção da Selic saiu de 11,75 para 12, só que olha o mais importante aqui, né? O mais significativo aqui, né? Olha as projeções para o ano de 2025. A gente saiu há 4 semanas atrás de um IPCA de 4,10 para um IPCA hoje de 4,59, ou seja, 0,5% de alta. E a gente já está, esse númerozinho aqui, ó, é quantas semanas está nessa trajetória, ou seja, quantas semanas está subindo? 8 semanas. Já fazem 2 meses que os agentes do mercado financeiro estão projetando a inflação para cima. E se a gente projeta a inflação para cima, naturalmente, o que o Banco Central vai ter que fazer? Vai ter que aumentar a taxa Selic. E olha a projeção do mercado financeiro para a Selic, saiu de 11,5% para 13,5% em apenas um mês. 2% a mais de juros em apenas um mês. Será que isso vai acontecer? Não sei, mas é o que o mercado está esperando que aconteça. E no mercado financeiro, a gente vive todos os dias baseado em expectativas. Os preços dos ativos em qualquer mercado do mundo são sempre baseados nas expectativas do que vai acontecer, não no que está acontecendo agora. Olha o doleta aqui também, ó. 5,48 foi para 5,77. Ah, mas o PIB vai crescer, beleza, mas será que vale a pena esse crescimento maior do PIB? Sendo que o custo disso é uma inflação mais alta, um dólar mais alto e uma Selic mais alta? Eu acho que não, tá? Mas quem sou eu para ter alguma opinião, né? E aqui, esse cenário que a gente viu de inflação mais alta, mesmo com a Selic mais alta, nos mostra que os investidores estão achando que a política monetária está perdendo seu poder de controlar o aumento de preços. Porque o que acontece? O Banco Central, o papel dele é o seguinte: eu tenho aqui a minha inflação, IPCA, e eu tenho a minha Selic. Então, se eu tenho uma inflação que ela está muito alta, o que eu faço? Eu vou lá e eu aumento a Selic, porque esse aumento aqui vai fazer a inflação cair. Teoricamente, né? Isso que os livros de economia dizem. Agora, se a minha inflação está muito baixinha, o que o Banco Central vai lá e faz? Ele diminui a taxa Selic, porque ele quer que a inflação aumente. Então, a Selic e a inflação, teoricamente, são inversamente proporcionais. Só que, o que a gente está vendo nessas projeções aqui do governo, que os agentes econômicos, né, o mercado financeiro, já está achando que as coisas não estão mais tão correlacionadas assim. Isso é perigoso, porque se você não consegue controlar a inflação via taxa de juros, como é que você vai controlar, né? E aí essa incerteza fiscal, como um todo, aumenta a pressão sobre o Banco Central. A gente tem aqui uma frase da última ata do Copom, que é onde é decidida essa taxa Selic, dizendo que uma deterioração adicional, ou seja, uma piora adicional das expectativas, pode levar a um prolongamento do ciclo de aperto de política monetária. Traduzindo para o bom português, se as expectativas continuarem piorando, a taxa de juros vai ficar mais alta por mais tempo. Isso naturalmente vai jogar a economia mais para o buraco. Ah, mas e o pacote de gastos tão falado na mídia? Vamos lá, vamos entender, né? Para 2024, o governo divulgou uma meta de déficit zero, ou seja, no final do ano era para o orçamento do governo, para a conta corrente ficar zerada, não ficar nem devendo com déficit, nem com superávit, ficar sobrando dinheiro. Porém, entretanto, todavia, né, como nem tudo são flores, esse déficit zero vinha com uma tolerância de 0,25% do PIB. Isso dá em torno de 30 bilhões de reais. Ou seja, o governo poderia ficar com um déficit de até 30 bilhões de reais no ano. Como está isso até agora? Contas públicas até outubro com 64 bilhões de déficit. Por isso que o pacote de gastos do Haddad era tão esperado pelo mercado. O que aconteceu quando esse pacote foi, enfim, liberado pelo governo? O Haddad fez aquele pronunciamento no YouTube, nas coisas todas na TV. O mercado não gostou. Por quê? Porque a expectativa de cortes não foi tão legal assim. Tem uma expectativa de 30 bi no ano que vem e 320 bi até 2030, que parece até razoável. Porém, aqui o político brasileiro não resistiu e colocou uma das famosas jabuticabas brasileiras na legislação, nas emendas aí que eles sempre gostam, né? A tal da isenção do IR para quem ganha até 5 mil. Esse negócio sozinho custa aí mais uns 60, 70 bi ao ano para os cofres públicos. Então eu falo que eu vou economizar aqui, mas eu poderia economizar 100 bi se eu não tivesse colocado essa jabuticaba. Mas é isso que a gente tem para hoje, né? Então tá em discussão lá no Congresso, não sei como esse negócio vai ficar, mas fato é que isso
machucou e deixou os investidores com mais medo, por isso que o dólar disparou para a casa dos 6 e cacetada, por isso que o juros está quase em 15 e que a situação tá essa daí, né? Esse mar de desespero que ninguém quer tomar risco, vai todo mundo de volta pro CDI. E aí qual que é o impacto disso nos preços? A gente tem que lembrar que na renda fixa, taxa e preço são inversamente proporcionais. Quando um sobe, o outro cai. Isso é o que a gente conhece como a marcação a mercado. Você já deve ter ouvido esse termo por aí. Tem até vídeo sobre isso aqui no canal. Vou deixar aqui em cima para você assistir. Que é uma maneira de a gente ver o comportamento real dos preços na renda fixa, né? Que é isso daqui. Aqui eu tenho um gráfico daquele tesouro pré-fixado 2027, os últimos 30 dias. A gente tem que a taxa dele, esse gráfico é de taxa, ó, saiu de 13,30 há 2 semanas atrás e bateu aqui 14,70, uma alta absurda, ainda mais para um título de apenas 2 anos. E aí o preço caiu de 771 para 754, ou seja, a gente teve uma queda em 2 semanas de um título de renda fixa de 2,20%, né? Multiplica por 100, 2,20%. Então essa é a realidade da precificação da renda fixa. Ah, Gustavo, mas e se eu segurar até o vencimento? Aí você vai ter a tal da marcação na curva, né? Meio que a ilusão ali que, beleza, se você for levar até o vencimento, é isso que você pode acreditar. E como que eu sei que esse negócio tá certo, né? Como que eu sei que vai acontecer isso mesmo? A gente sabe que o tesouro pré-fixado, no vencimento, ele vai sempre valer R$1.000. Isso tá escrito na regrinha lá do título. Então, se eu pego o meu preço de agora, 754, eu pego esses R$1.000, divido por 754, eu sei que nesse prazo até o vencimento, que é 1/1 de 2027, o título vai render 32,56%. Se eu dividir isso aí pelo prazo, vai dar esses 14,75 ao ano, tá bom? É assim que funciona essa marcação a mercado na renda fixa. Ah, Gustavo, mas é uma boa oportunidade ou não? Falou e não falou nada. Vamos lá, o que a história nos ensinou? Nada dura para sempre. Tudo que tá bom, uma hora vai ficar ruim, tudo que tá ruim, uma hora vai ficar bom. Isso é o que a gente chama dos ciclos de mercado e ciclos da economia. E aqui, os ciclos da emoção do investidor que acompanham esse ciclo da economia e do mercado. A gente vai começar numa região lá de otimismo, entusiasmo, todo mundo feliz, a euforia onde todo mundo tá falando que vai investir, que vai tomar risco, o Uber tá falando que vai comprar ação da Cogna, te dá um cartãozinho que agora ele é trader de Bitcoin, se você quiser delegar suas economias para ele também, ele tá fazendo esse bico, e aí depois o negócio começa a azedar um pouco o caldo, até que a gente chega na fase que eu acredito que a gente está, que é mais ou menos por aqui, né? Todo mundo panicado, ninguém quer saber de ação, ninguém quer saber de tomar risco, a galera quer o Bitcoin tá aqui ainda, né? Tá chegando aqui, né? O mercado brasileiro está aqui. Tá todo mundo, ninguém quer saber de tomar risco, ninguém quer comprar ação, todo mundo falando para vender, vou voltar pro CDI, e é natural, como sempre aconteceu no passado, que em algum momento esse cenário começa a virar e a gente vai ter, na verdade, uma grande oportunidade de surfar uma alta gigantesca no preço dos ativos. Por isso que eu particularmente, estou aumentando o risco da minha carteira. Mas vamos ao que interessa, né? O Tesouro Pré-fixado 2025. Quando a gente olha para esse cara, e aí por que eu peguei o 2025 e não o 27 ou o 31? Porque o 2025 é o que tem o maior histórico para a gente analisar como foi o passado. A gente vê o que eu acabei de falar para você, né? Quando a taxa sobe, o preço cai. Quando a taxa cai, o preço sobe. A marcação ao mercado, taxa e preço inversamente proporcionais. E o que eu estou te mostrando aqui? Que a gente tem períodos onde a taxa sobe bastante, depois ela vai cair. Depois ela vai subir de novo, depois ela vai cair. Então essa taxa ela não vai ficar alta para sempre. Ou seja, esses períodos costumam ser oportunidades para você ganhar muito acima da média. Aqui nesse gráfico de preço no final ele fica meio retinho porque já está chegando perto do vencimento, né? E aí quando a gente olha para o passado para entender se valeu a pena comprar pré-fixado ao invés de ficar no CDI, a gente tem esse gráfico aqui, né? Lembra que aquele gráfico de retorno acumulado, aqui por algum motivo está falando que o CDI caiu 80%, que não é verdade, né? Então vamos ver até aqui. 2.060% no pré-fixado, e aqui eu peguei o IRFM para medir essa performance, que é uma carteira de tesouros pré-fixados que variam aí de vários prazos de vencimento, de 2025 até 2035. E aí você vê esse gráfico e fala, nossa Gustavo, então o tesouro pré-fixado sempre rende mais que o CDI. Pelo amor de Deus, você assiste esse canal, você sabe que esse gráfico aqui não te diz absolutamente nada. Você tem que olhar um gráfico de janelas móveis. Esse gráfico é o filme, né? Aquele lá é só a foto. Então você percebe ó, que janelas de 12 meses é bem brigado aqui, né? Ora o CDI rendeu mais, ora o pré-fixado rendeu mais, CDI rendeu mais, pré-fixado rendeu mais. O que isso nos diz? Que o timing nesse investimento é muito importante. Mas a gente consegue encontrar um certo padrão aqui também, né? Ó,
Quando o CDI está subindo, geralmente o CDI rende mais, o pré-fixado perde. Em ciclos de queda do CDI, o pré-fixado ganha. CDI sobe, pré-fixado perde, CDI cai, pré-fixado ganha. Vamos aumentar essa janela, pelo menos 3 aninhos, fica mais fácil de enxergar, ó. Esse ciclo bem grande de queda do CDI, o pré-fixado foi rendendo mais. Aí o CDI começou a subir, pré-fixado rendeu menos. CDI caindo, pré-fixado rendeu mais. CDI subindo, é o que a gente tem agora, pré-fixado está rendendo menos. E é bem provável que aqui para frente vai ter novamente uma inversão, né? O CDI vai vir para cá, vai começar a caída daqui a algum tempo, né? Talvez não ano que vem, mas 2026, por aí. E aí o pré-fixado vai voltar a render menos, tá? É isso que eu acredito que vai acontecer se a gente for seguir o que aconteceu nos últimos 20 anos. Acho que é um período razoável. Porém, eu particularmente não sou um grande fã de pré-fixado. Eu não acho que vale a pena o risco-retorno desse tipo de ativo. Porque você corre o risco de rodar abaixo do CDI por um ganho que honestamente não é tão acima assim. Aqui em 3 anos, 50% contra 30%. Não é lá essas coisas. Então na renda fixa, se é para correr o risco de rodar abaixo do CDI, eu quero ganhar mais se eu tiver certo. Eu quero realmente ser pago por correr esse risco. Por isso eu prefiro sempre no IPCA mais longo que tiver, que não pague juros semestrais, para eu não ter o risco do reinvestimento. Inclusive é exatamente isso que eu mostro nesse vídeo aqui. Vai ter mais volatilidade, mas eu tenho um potencial de retorno maior. É quando a gente olha os pré-fixados versus os IPCA+, versus o CDI, a gente tem um gráfico muito parecido com aquele, né? O pré-fixado é o verdinho ainda, só que a gente tem 3 novas curvas que são os IPCA+. Aqui eu coloquei vários prazos diferentes. O verde, cor de burro quando foge, é o IMAB 5, os títulos IPCA+, com prazo médio de até 5 anos. IMAB é o verdinho ali, meio azul, é o misturadão, tem títulos curtos, médios e longos. O IMAB 5+, é o roxinho, é o mais longo, títulos com prazo médio de acima de 5 anos. De novo, sem olhar para esse gráfico superficial, vamos nas janelas móveis. Olha o que a gente tem, um gráfico praticamente igual ao outro. Aí você percebe que quase que em todas as ocasiões onde o pré-fixado ganha, o IPCA+, também ganha. Quando o pré-fixado perde do CDI, o IPCA+, também perde. Só que olha a magnitude, né? Dependendo do vencimento, do prazo médio desses títulos IPCA+, você ganha muito mais que o CDI. Não é um pouquinho mais agora, é muito mais. Beleza, você pode perder. Como aqui você ficou até negativo, isso é possível devido à marcação a mercado. Por isso que é importante o timing desse investimento. E, historicamente, situações como a gente está agora, IPCA acima do IPCA mais 6, foram muito vantajosas para o investidor. Você ganhou muito acima do CDI, que foi o caso que a gente teve aqui para quem investiu em 2018, para quem investiu aqui lá em 2015, para quem investiu aqui lá em 2012, para quem investiu aqui lá em 2006. Todas essas ocasiões onde o juro do IPCA+ sobe bastante, é um bom momento para você entrar e ganhar muito acima do CDI. É o melhor investimento de renda fixa que você pode fazer. E aí é isso que a gente consegue ver aqui nesse gráfico histórico do IPCA+ 2035, que é o que tem mais dados aqui também, né? Ó, 2010, IPCA acima de 6. Olha aqui como foi o comportamento do IMAB. Para quem investiu em 2010, ou seja, aqui perto de 2011, ó, você ganhou bem acima do CDI. Vamos comparar outra região aqui, ó. A partir de 2013 até 2014, quem pegou todo esse pico aqui, ó, 2013, 2014. A gente vem, 2013, 2014. Aqui, 2014, se você pegou, dependendo do momento onde você pegou, o juro subiu bastante ainda. Por isso que esse é um investimento de um prazo um pouquinho maior. Vamos fechar esse, ó. Se a gente vem para um prazo de 36 meses, fica ainda mais legal, fica ainda melhor. Agora assim, ó, quem investiu lá em 2011 não ficou tão bom assim, mas quem investiu em 2014 já chegou aqui em 2017, rendendo quase o dobro do CDI. Quem investiu em 2016 rendeu quase 3 vezes o CDI. Então, quando você consegue pegar essas regiões pelo menos acima dos 6, meu amigo, a tendência é que você ganhe muito dinheiro e tenha um retorno muito acima do CDI. É por isso que nesse vídeo aqui que eu mostrei mais em detalhes essa análise do investimento no Tesouro IPCA+, quando a gente tem essas oportunidades incríveis de pegar títulos acima do IPCA mais 6. E se você gostou desse vídeo, já aproveita também para fortalecer aí no like e se inscrever no canal.